Olá, turma, terceiro ano da Escola Júlia Alencar Fantinelli, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma aula de História com a professora Lília. Bom, o nosso assunto hoje é Primeira Guerra Mundial, né? Tem início em 1914 até 1918. É importante, pessoal, a gente compreender, né, que a Primeira Guerra Mundial, primeiro assim, um assunto bem legal, muito importante da gente entender, compreender, para a gente entender todo o século XX, para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, né? A gente precisa compreender bem a Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa que eu queria dizer é que essa guerra, ela inicia o século XX, né? E ela é uma guerra que nós chamamos de primeira, né? Mas que ela era, até a Segunda Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra. Por que ela é considerada uma guerra mundial? Porque ela afetou diretamente ou indiretamente todos os países. Não necessariamente todos os países estiveram na guerra lutando diretamente. Muitos foram atingidos indiretamente, o mundo todo foi atingido e foi modificado pela Primeira Guerra Mundial. Um exemplo disso, por exemplo, é o Brasil. Na época da Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele era um exportador de café. E aí, com o início da guerra, o Brasil perdeu seu mercado de café, teve grandes percas, grandes prejuízos e teve que se industrializar. Então, a Primeira Guerra Mundial afetou a economia do Brasil, assim como afetou inúmeros outros países em dimensões diferentes, tá certo? Então, explicado isso, esse primeiro momento, vamos à Primeira Guerra. Nós vamos ver as causas dessa guerra, nós vamos ver o desenrolar dessa guerra e a gente vai compreender também o final, as consequências dessa guerra, tá certo, pessoal? Pegue o caderninho de vocês, anotem tudo para que a gente possa compreender. A primeira coisa que é importante, a gente esclarecer bastante é o que antecedeu, as causas da Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa, vamos lembrar que a gente estudou na nossa última aula sobre o imperialismo, Então, os países chamados de impérios europeus, eles se industrializaram muito, cresceram muito, se fortaleceram muito e foram lá para a África, a Ásia, dominar os territórios, Isso levou ao fortalecimento, ao enriquecimento desses impérios, ao mesmo tempo que causou muitos conflitos lá na África, lá na Ásia, onde esses países disputavam entre si o poder dessas regiões, certo? Então, a concorrência entre essas nações, causadas pelo imperialismo, causadas pelo desejo de poder e de dominar a África e a Ásia, levou a alguns conflitos entre esses países lá na África e na Ásia. Uma outra coisa importante, para a gente compreender os motivos da Primeira Guerra Mundial é o nacionalismo exacerbado, Neste momento se tem por toda a Europa essa ideologia nacionalista, construção dessa ideologia nacionalista, dos valores da nação acima de tudo, da importância da nação, dos interesses da nação acima de tudo. Então, esse nacionalismo vai tomar de conta de vários países europeus e vai se fortalecer à medida que outros países surgem lá na Europa, E quando esses novos países surgem dentro do território europeu, esses países eles vão se colocar como rivais
das nações já existentes dentro do contexto do imperialismo, né? Porque esses países vão disputar com essas nações, com esses impérios, territórios lá na África e lá na Ásia. Ok, pessoal? Um exemplo disso, por exemplo, é a Alemanha, certo? A Alemanha, ela vai se unificar em 1871. Até este momento, a gente tem a Prússia, né? E os povos lá, os reinos germânicos, tá certo? E aí, a Alemanha, dentro dessa unificação, ela vai travar uma guerra contra a França, certo? Chamada em Guerra Franco-Prussiana. É a consequência dessa guerra que vai levar à unificação alemã. Então, na Guerra Franco-Prussiana, a França, ela sai derrotada da guerra e a Alemanha, ela vai se unificar em torno do Império Prussiano, né, que vai se transformar em Alemanha, certo, pessoal? E dentro dessa unificação, a Alemanha vai roubar um território da França chamada Alsácia-Lorena, que vocês estão vendo aí no mapa. Esse território é um território importante porque ele é muito rico em carvão e é um território que faz fronteira com a França, né? Então, a Alemanha ela já se unifica comprando uma briga com um país superpoderoso que é a França. Além disso, a Alemanha também vai ter conflitos com a Inglaterra, né, com a Grã-Bretanha, porque a Alemanha ela vai se industrializar muito rapidamente e ela vai também disputar os territórios lá na África e na Ásia. Ela vai querer esses territórios, ela vai chegar e vai dizer, vocês pegaram os melhores territórios, eu também quero, eu agora sou país, eu agora sou forte, né? E dentro desse contexto, ela vai travar alguns conflitos, né, em termos de interesses dentro do mercado capitalista com a Inglaterra, certo? A Alemanha, ela vai disputar a produção de carvão e aço com a Inglaterra, né? E isso vai levar a criar rivalidades tanto da Alemanha com a Inglaterra, como da Alemanha com a França, certo? Então percebam aí que a Alemanha mal se unificou, mal se tornou país, ela já quer dominar aí territórios, ela já quer mandar aí no cenário político-econômico da Europa no final do século XIX. Então, eu quero que vocês observem, né, que essas duas causas, imperialismo, disputas imperialismo, junto com nacionalismo, vão levar à Primeira Guerra Mundial. E dentro desses fatores que influenciaram a Primeira Guerra, que motivaram a Primeira Guerra, né, a gente vai ter também, pessoal, a corrida armamentista. Essa corrida armamentista, ela vai ser uma política de armamento, né, uma política de militarização dos países europeus que, percebendo todo esse cenário conflituoso, vão tratar de se armar, tratar de se militarizar na eminência de uma guerra, né, estariam preparados. Certo, gente? Uma outra coisa importante, né, é que esses países eles vão realizar no final do século XIX é a formação de alianças. E essas alianças vão ser muito importantes dentro da Primeira Guerra Mundial, né, para a construção dessas alianças, desses grupos dentro da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem a formação de duas alianças, a Tríplice Entente, formada pela Grã-Bretanha, França e Rússia, certo? E a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria, Hungria
e a Itália, inicialmente, né? Depois, a Itália vai passar para a Tríplice Entente, mas nesse primeiro momento, a gente tem a formação dessas duas alianças, com esses 3 países aí sendo protagonistas, sendo os mais importantes dessas alianças militares. Bom, pessoal, mas o estopim da guerra, o ponto assim mais crucial, né, que desencadeou a Grande Guerra é a crise nos Balcãs, certo, gente? Lembra que eu falei sobre o nacionalismo, né? Sobre países que estavam se formando? Pois essa região da Europa é uma região que vai viver todo esse turbilhão, toda essa crise, né? Porque essa região que a gente está vendo aqui no mapa da Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Iugoslávia, toda essa região, antes da Primeira Guerra Mundial, ela era uma região dominada pelo Império Austro-Húngaro. No entanto, essa região era uma região que vivia povos bem diferentes, né, de culturas diferentes. A gente vai ter croatas, eslavos, né, que vão viver nessa região, sérvios que vão viver nessa região e que vão começar a lutar pela sua independência. Só que eles acreditavam que eles se unindo, eles poderiam lutar pela independência contra o Império Austro-Húngaro. E aí eles vão se unir em torno de quem? Em torno da Sérvia, certo? E aí a ideia de construção de uma grande Sérvia independente do Império Austro-Húngaro e que reúne todos esses povos que viviam nessa região. E aí, gente, observem aqui, a Rússia é uma aliada da Sérvia e ela vai se colocar a favor dessa independência, ela vai fomentar, ela vai financiar todos esses movimentos nacionalistas em torno da Sérvia, porque ela tem intenções aí imperialistas que a gente vai perceber no futuro, tá certo, pessoal? Então, esses povos, eles têm essa ideia, né, de construir uma Sérvia livre e independente. Só que isso vai levar a um conflito com o Império Austro-Húngaro, que dominava essa região. Então, por causa disso, nós vamos ter uma crise, né, muito forte nessa região dos Balcãs, e é aqui que vai acontecer o estopim da Primeira Guerra, né? E qual é esse estopim? É a morte do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, que em uma visita a Sarajevo, né, lá na Bósnia, ele é assassinado por um jovem, que fazia parte de um desses movimentos nacionalistas chamado Mão Negra, certo, pessoal? E aí, o assassinato do príncipe, do herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro, vai fazer com que a Áustria-Hungria, ela comece a pressionar a Bósnia, ela começa a pressionar essa região para que essa região para que eles entreguem, né, o assassino do príncipe Francisco Ferdinando. Como eles não vão fazer isso, a Áustria-Hungria vai declarar, melhor dizendo, guerra à Bósnia, né, Sarajevo. E como a Rússia era uma aliada desses povos que queriam se libertar, a Rússia vai também logo de imediato declarar guerra à Áustria. E aí a gente tem o início da Primeira Guerra Mundial, com a entrada de países, né, aos poucos,
muito fruto daquela política de alianças que a gente trabalhou no slide anterior. Então, nós temos o que nós chamamos de efeito dominó, né? Quando a Áustria declara guerra à Sérvia, a Rússia, que era aliada da Sérvia, declara guerra à Áustria, a Alemanha, ela declara, aliada ao Império Austro-Húngaro, declara guerra, né, contra a França, contra a Rússia, e aí a gente vai ter também a entrada da Grã-Bretanha e aos poucos a entrada de outros países europeus, da participação de outros países na Grande Guerra. E aí a gente tem início a essa guerra, certo, pessoal? A Primeira Guerra Mundial, ela tem uma forte característica que é a Guerra das Trincheiras, né? O que é essa guerra? É uma guerra caracterizada pela construção de valas no chão, onde os soldados ficavam dentro dessas valas e combatiam a partir desse local, certo? Então, a guerra, ela é uma guerra muito de solo, né? Desse combate dentro das trincheiras. E aí, pessoal, os soldados, eles passavam dias e dias, viviam dentro dessas trincheiras, eles comiam, eles descansavam, né? É uma guerra onde a gente vai ter uma exaustão muito grande dos soldados que vão participar, pelas próprias condições do combate, pelas condições da trincheira, né? Da falta de condições mesmo de sobreviver ali dentro, da falta de higiene. Muitos soldados vão morrer não só por causa da guerra de uma forma direta, né, das armas utilizadas na guerra, mas em detrimento também de doenças que vão se proliferar e fragilizar esses soldados que lutaram dentro da Primeira Guerra Mundial. Uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é a tecnologia, né, utilizada na Primeira Guerra Mundial, que nós podemos chamar de tecnologia da destruição, né, pessoal? Na Primeira Guerra Mundial a gente vai ter aí a utilização de tanques, de aviões, né, da metralhadora, que é uma arma nova no momento, né? Os aviões vão servir inicialmente para olhar, para perceber o espaço, né? Como é que o inimigo está lá dentro do espaço da guerra, certo, pessoal? E também as armas químicas utilizadas principalmente por soldados alemães que vão, assim, aterrorizar os soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a gente tem a entrada dos Estados Unidos na guerra. E a entrada dos Estados Unidos vai fazer toda a diferença na condução, na finalização desse acontecimento, certo, pessoal? Uma coisa importante que a gente precisa observar é que até 1917, os Estados Unidos estavam neutros na guerra, né? Não vou participar da guerra, estou neutro, não quero me envolver, né? Só que os Estados Unidos eram um país rico, poderoso, imperialista, né? E o que os Estados Unidos vai fazer? Ele vai começar a comercializar, a vender produtos para os países que estão em guerra, né? Porque esses países que estão em guerra, eles pararam a sua produção econômica, né? Porque a mão de obra, até então a mão de obra basicamente masculina, vai começar a ser convocada para ir para a guerra. E toda a produção que ainda existe nesse país, ela é uma produção voltada para a guerra. Então, os Estados Unidos vão começar a vender produtos industrializados, né? Bens que as pessoas utilizavam. Os Estados Unidos vão vender também produtos para a guerra, remédios, tecidos, né? E tantos outros produtos utilizados durante a guerra. Então, os Estados Unidos eles vão
podemos dizer que eles vão se beneficiar, né, com a guerra, porque eles vão lucrar bastante comercializando com os países que estão em guerra, certo? Mas os Estados Unidos, percebendo que os países da Tríplice Entente estavam perdendo a guerra, né, porque a Alemanha estava ali dominando o cenário da guerra, e os Estados Unidos começam a pensar, opa, eu posso ter um prejuízo aí, porque se os países com os quais eu estou comercializando, se eles perderem a guerra, não vou ter dinheiro para me pagar, né? Então, como é que vai acontecer? E aí, os Estados Unidos decidem, em 1917, entrar na guerra ao lado da Tríplice Entente ou dos aliados, certo? E a entrada dos Estados Unidos na guerra, pessoal, vai fazer toda a diferença. Pense aí, os soldados estavam todos descansados, né? Estavam relaxados nas suas casas, e aí eles entram na guerra para combater com soldados que já estão cansados, desgastados, né, de todo esse tempo, né, esses anos em combate. E aí, quando os Estados Unidos entra na guerra, né, ele vai utilizar de táticas e estratégias para fortalecimento da Tríplice Entente, e a gente vai ter o retorno, né, digamos assim, a gente vai ter aí a guerra agora favorável a esse grupo. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado dos países aliados e o enfraquecimento da Alemanha, a gente tem início ao processo de negociação de paz, né, que é quando a Alemanha e os países que são do bloco da Alemanha começam a sair da guerra, né? E aí a gente vai ter o pedido de armistício, ou seja, o reconhecimento da Alemanha, né, que foi derrotada na guerra, e nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial, certo, pessoal? Mas é importante a gente perceber agora que o fim da Primeira Guerra Mundial vai levar os países vitoriosos a fazer, né, a ter algumas reuniões e a criar determinados documentos que vão organizar o mundo pós-guerra. E aí, esse documento é o documento chamado de Tratado de Versalhes, né? O que é que o Tratado de Versalhes vai falar sobre o final da Primeira Guerra Mundial? Primeira coisa, pessoal, esse documento, né, ele foi feito pelos países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, tá certo? E aí ele vai definir quais são as punições para os países perdedores, principalmente para a Alemanha, que foi considerada o país que deu início, né, a grande causadora da Primeira Guerra Mundial. Então, anexação de territórios alemães, né, a devolução da Alsácia e Lorena, que vocês lembram que a Alemanha roubou essa região da França, né, durante a Guerra Franco-Prussiana. Então, a Alemanha agora vai ser obrigada a devolver. Além disso, pagar pesadas indenizações aos países vitoriosos. Vai ser imposto à Alemanha a desmilitarização, ou seja, a Alemanha não poderia ter mais armas, não poderia ter exército, né? Ela não poderia mais ter nada disso que pudesse representar aí um perigo para os outros países. E vai ser obrigada a doar também territórios coloniais lá na África para as nações vitoriosas, pessoal. E aí, esse Tratado de Versalhes, se a gente bem observar, né, ele traz punições muito pesadas
para a Alemanha. É importante a gente perceber isso. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial vai ser uma consequência, né, dessas punições tão pesadas para a Alemanha com o final da Primeira Guerra. Vejam que a Alemanha ela já sai enfraquecida economicamente da guerra como um país perdedor, né? Um país que gastou e que perdeu dinheiro na guerra. Além de sair enfraquecida economicamente, a Alemanha sai humilhada da guerra e obrigada a entregar muita coisa que representava poder, que representava riqueza para o povo alemão. Então, isso vai significar uma humilhação da Alemanha perante os outros países e vai impulsionar o surgimento dos movimentos de direita e futuramente do nazismo lá na Alemanha. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, a gente fica por aqui. Peço que vocês coloquem o nome de vocês no comentário para eu saber quem está assistindo, a turma. Curtam o nosso vídeo, divulguem, compartilhem com os colegas de sala de vocês, para que mais alunos possam ser alcançados pelas nossas aulas. Um abraço a todos e fiquem bem. Até a próxima!